A chuva fina de dezembro tamborilava contra as janelas do 23º andar. Quando Fernanda Nogueira dobrou cuidadosamente o último vestidinho de Valentina e o colocou na gaveta da cômoda. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se cada gesto pudesse adiar o inevitável. Amanhã seria a véspera de Natal e também seu último dia naquela cobertura luxuosa no bairro Batel, em Curitiba. 11 meses. 11 longos meses desde que chegara de Ouro Preto, com uma mala de roupa simples e um coração cheio de esperança. A recomendação médica havia sido clara quando o Dr. Henrique a contratara por indicação do hospital. 3 meses seriam suficientes para que uma criança de 4 anos superasse o trauma e voltasse a falar. Mas Valentina permanecia em seu silêncio absoluto, e os 3 meses se transformaram em quase um ano de dedicação que mudara a vida de todos naquela casa. Fernanda olhou pela janela panorâmica que mostrava a cidade se estendendo até o horizonte. As luzes que começavam a se acender no final da tarde criavam um mosaico dourado que contrastava com a melancolia em seu peito. Era uma vista que nunca se cansava de admirar, tão diferente das montanhas verdes e tranquilas de sua cidade natal. Fernanda! A voz grave de Ricardo Drummond ecoou pelo corredor. Ela se virou, alisando o avental sobre o vestido simples. Ricardo estava parado na porta do quarto da filha, ainda vestindo o terno escuro que usara na reunião de negócios da manhã. Aos 38 anos, carregava nos olhos azuis uma tristeza que parecia ter se instalado permanentemente desde a perda de Clarice. «Senhor Ricardo», respondeu mantendo a formalidade que ele nunca pedira para abandonar, mas que ela preservava como uma proteção necessária. «Precisamos conversar. Pode descer para a sala quando terminar aqui». Fernanda assentiu, sentindo o estômago se apertar. Sabia que aquela conversa estava sendo adiada há semanas. O contrato temporário chegara ao fim. Ela havia conseguido uma posição permanente na escola especializada em Belo Horizonte, e era hora de seguir em frente, por mais que seu coração protestasse. Enquanto Ricardo se afastava pelo corredor de mármore, Fernanda voltou sua atenção para os últimos detalhes do quarto. Cada objeto ali contava uma história dos meses vividos naquela casa. A caixinha de música que tocava Aquarela do Brasil descansava na mesinha de cabeceira, uma das poucas coisas que Valentina permitira que permanecesse perto dela desde o início. O som daquela melodia havia sido o primeiro elo entre elas, uma ponte sobre o abismo do trauma que isolava a menina do mundo. Na estante baixa, os livros de histórias infantis que Fernanda trouxera de Minas estavam organizados por cores, exatamente como Valentina gostava. A menina nunca falara, mas expressava suas preferências através de gestos delicados e olhares expressivos. Preferia as histórias com ilustrações coloridas, especialmente aquelas que mostravam famílias felizes. O aroma de canela e cravo vinha da cozinha, onde Fernanda havia preparado uma receita de rabanada que aprendera com a avó. Era uma tradição natalina que tentara compartilhar com Valentina, na esperança de que as memórias afetivas pudessem despertar algo na criança traumatizada. A menina havia provado um pequeno pedaço e, por um instante, Fernanda jurara ter visto um lampejo de alegria em seus olhos escuros. Desceu as escadas de vidro que conectavam os 2 andares da cobertura, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. A sala de estar se estendia em um ambiente amplo e moderno, decorado com móveis de design italiano e obras de arte contemporânea. Mas era nos detalhes que Fernanda havia conseguido imprimir sua presença ao longo dos meses. Almofadas coloridas que trouxera de casa, fotografias de momentos especiais com Valentina, espalhadas entre os objetos caros, e pequenos arranjos de flores sempre frescos que alegravam os ambientes. Ricardo estava de pé diante da janela panorâmica, observando o movimento da cidade lá embaixo. Mesmo de costas, Fernanda podia perceber a tensão em seus ombros largos. Nos primeiros meses, ele havia sido apenas uma figura distante, que surgia eventualmente entre uma viagem de negócios e outra. Mas as circunstâncias haviam forçado uma proximidade que nenhum dos dois esperava. «Sente-se, por favor», disse ele, indicando o sofá claro onde costumavam fazer as refeições, quando Valentina dormia. Fernanda obedeceu, mantendo as mãos cruzadas no colo.
A luz dourada do entardecer criava um clima de intimidade que ela tentava ignorar. Havia muito tempo que reconhecera os sentimentos confusos que Ricardo despertava nela, mas sabia que era um território proibido para alguém em sua posição. O doutor Henrique me ligou hoje. Começou Ricardo, finalmente se virando para encará-la. Ele quer fazer uma nova avaliação de Valentina antes que sua missão aqui termine. É o melhor a fazer, concordou Fernanda, embora sua voz soasse mais controlada do que se sentia. Valentina fez progressos imensos, mesmo sem voltar a falar. Ela se comunica de outras formas, demonstra afeto, participa das atividades, graças a você. As palavras saíram com uma intensidade que fez Fernanda levantar os olhos para encontrar os dele. Fernanda, preciso que saiba que estes meses mudaram nossa vida. A vida de Valentina, principalmente, mas também a minha. O silêncio se instalou entre eles, carregado de coisas não ditas. Fernanda sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não conseguia se afastar daqueles olhos que pareciam querer dizer muito mais do que as palavras permitiam. Senhor Ricardo, eu apenas fiz meu trabalho. Qualquer pessoa com minha formação teria conseguido os mesmos resultados. Não é verdade, e você sabe disso. Ele se aproximou e sentou na poltrona ao lado do sofá. Valentina não respondeu a você por causa da sua formação acadêmica. Respondeu porque você a amou, de verdade. Como uma... Ele não terminou a frase, mas ambos sabiam qual palavra estava presa em sua garganta. Como uma mãe. Valentina precisa de estabilidade agora, disse Fernanda, forçando-se a ser prática quando seu coração queria se entregar àquela conversa. E eu preciso construir minha carreira. A posição em Belo Horizonte é uma oportunidade única. E se eu dissesse que há outras oportunidades aqui em Curitiba? Melhores oportunidades? Fernanda sentiu o coração acelerar. Não entendo. A Fundação Clarice. Ele pronunciou o nome da falecida esposa com cuidado, como sempre fazia. Estamos expandindo os programas de atendimento a crianças com necessidades especiais. Precisamos de alguém para coordenar o projeto educacional. A proposta a pegou de surpresa. Fernanda sabia da existência da fundação que Ricardo mantinha em memória da esposa, uma organização que financiava pesquisas e tratamentos para crianças traumatizadas. Mas jamais imaginara que pudesse fazer parte dela. É uma posição de coordenação, continuou Ricardo. Você teria autonomia total para desenvolver metodologias, treinar outros profissionais, fazer a diferença na vida de centenas de crianças. E... Ele hesitou. Poderia continuar acompanhando Valentina. A oferta era tentadora demais para ser real. Era exatamente o tipo de trabalho com o qual Fernanda sempre sonhara. Uma chance de aplicar seus conhecimentos em uma escala maior, de realmente impactar vidas. Mas havia algo na forma como Ricardo a observava que a deixava desconfiada de suas próprias motivações para aceitar. Por que eu? Perguntou. Porque você entende essas crianças de uma forma que vai além do técnico. Porque tem paciência infinita e criatividade para encontrar caminhos onde outros só veem becos sem saída. E porque... Ele parou novamente, parecendo lutar com as palavras. Porque Valentina precisa de você. E eu também. A última frase foi pronunciada em um tom tão baixo que Fernanda quase não a ouviu. Mas ouviu, e sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Estava sendo oferecida a chance profissional de sua vida, mas vinda de um homem que despertava nela sentimentos que não podia permitir-se ter. Senhor Ricardo, Ricardo, apenas Ricardo, ele corrigiu, com um sorriso triste. Já não somos mais patrão e funcionária, somos? Não depois de tudo que passamos juntos. Fernanda sabia que ele estava certo. Nos últimos meses, especialmente quando uma crise empresarial forçara Ricardo a passar mais tempo em casa, eles haviam desenvolvido uma parceria na criação de Valentina, que ia muito além do profissional. Ele havia aprendido língua de sinais para se comunicar melhor com a filha, participava das atividades que Fernanda organizava, até mesmo ajudava na cozinha quando ela preparava as receitas mineiras que Valentina adorava. Posso pensar sobre a proposta?
Perguntou, tentando ganhar tempo para processar suas emoções confusas. Claro, mas há uma coisa que preciso contar antes que você decida. O tom sério de Ricardo a alertou. Havia algo importante que ele estava prestes a revelar, e pela expressão em seu rosto, não seria algo simples. O que é? É sobre sua conexão com nossa família. Uma conexão que vai além do que qualquer um de nós imaginava. Ele se levantou e caminhou até uma escrivaninha discreta no canto da sala, de onde tirou uma pasta de documentos. Encontrei estes papéis quando estava organizando os bens de Clarice para a fundação. Fernanda aceitou a pasta com mãos trêmulas. Quando a abriu, encontrou documentos antigos, alguns com mais de um século de idade. Escrituras de propriedades, certidões de nascimento amareladas pelo tempo e fotografias antigas em preto e branco. Não entendo, murmurou, folheando os papéis. A fazenda que Clarice herdou da família fica em São João del Rei, mas antes de pertencer à família dela, pertenceu a outra família. Uma família cujo sobrenome era... Ele fez uma pausa dramática. Nogueira. O mundo de Fernanda pareceu parar. Ela olhou para os documentos com olhos arregalados, encontrando nomes que reconhecia da árvore genealógica que seu avô havia montado anos atrás. Nomes de pessoas que ela sabia serem seus antepassados, mas que jamais imaginara terem tido qualquer conexão com propriedades valiosas. Isso significa que você é descendente direta dos antigos proprietários da fazenda. E segundo estes documentos, que um advogado especializado já confirmou, isso lhe dá direito sobre parte das terras. Fernanda sentiu como se estivesse vivendo um sonho. A mulher simples de Ouro Preto, filha de professores aposentados, descobria-se herdeira de propriedades que nem sabia que existiam. Mas mais chocante que isso era a implicação do que Ricardo estava lhe contando. Você sabia disso quando me contratou? Não. A resposta foi imediata e enfática. Só descobri há 2 semanas, quando estava investigando irregularidades na administração das propriedades. O primo de Clarice, Otávio, estava administrando as terras de forma fraudulenta. Foi durante essa investigação que seu nome apareceu nos documentos históricos. Fernanda precisava de ar. Levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, tentando processar aquela revelação impossível. Durante 11 meses, havia sido tratada como uma funcionária temporária, quando na verdade tinha uma conexão profunda e legítima com a família que a empregava. Por que está me contando isso agora? Porque não quero que haja qualquer dúvida sobre minha oferta de trabalho. Não estou oferecendo a posição na fundação porque você tem direitos sobre as propriedades. Estou oferecendo porque você é a pessoa mais qualificada que conheço e porque... Ele se aproximou, ficando logo atrás dela. Porque nos últimos meses aprendi que há coisas muito mais valiosas que dinheiro ou propriedades. Fernanda se virou para encará-lo, encontrando em seus olhos uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Ricardo estava lhe oferecendo não apenas um trabalho, mas uma chance de fazer parte permanente de suas vidas. E ela sabia, mesmo sem que ele dissesse explicitamente, que a oferta incluía muito mais do que uma relação profissional. Ricardo, Mamãe! A palavra ecoou pelo ambiente como um trovão em dia claro. Ambos se viraram simultaneamente para encontrar Valentina no topo da escada, vestindo o pijama rosa com estampas de estrelas, os cabelos escuros desalinhados do sono da tarde. Mas não eram esses detalhes que os chocavam. Era o fato de que, pela primeira vez em 11 meses, Valentina havia falado e havia chamado Fernanda de mamãe. O silêncio que se seguiu à palavra de Valentina parecia suspenso no ar como cristal prestes a se quebrar. Fernanda sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos enquanto olhava para a menina no alto da escada. Ricardo estava paralisado, a mão direita apoiada no encosto da poltrona, os olhos fixos na filha como se estivesse vendo um milagre se manifestar. Valentina desceu os degraus lentamente, seus pezinhos descalços fazendo um ruído suave contra o mármore. Seus olhos escuros, normalmente tímidos e evasivos, estavam fixos em Fernanda, com uma intensidade que cortava o coração. Quando chegou ao pé da escada, ela correu os últimos metros e se atirou nos braços da babá. Mamãe, não vai embora, sussurrou contra o peito de Fernanda.
as palavras saindo entrecortadas como se cada uma fosse um tesouro finalmente liberado de uma prisão secreta. Fernanda abraçou a menina com força, sentindo o corpo pequeno e quente contra o seu. As lágrimas caíam livremente agora, molhando os cabelos sedosos de Valentina. Era o momento que havia sonhado durante 11 meses, o objetivo que guiara cada day, cada atividade, cada tentativa paciente de comunicação. Meu amor, murmurou Fernanda, beijando o topo da cabeça da criança. Minha menina linda. Ricardo se aproximou lentamente, como se tivesse medo de quebrar o encanto daquele momento. Quando se ajoelhou ao lado delas, suas próprias lágrimas começaram a cair. Há muito tempo não via a filha demonstrar tamanha vulnerabilidade e confiança. Valentina, disse ele, a voz embargada, papai está aqui também. A menina levantou a cabeça do ombro de Fernanda e olhou para o pai. Por um momento, Ricardo temeu que ela voltasse ao silêncio. Mas então Valentina estendeu um bracinho para ele. Papai, disse, e a palavra soou como música. Ricardo se juntou ao abraço, e por alguns minutos os três permaneceram ali, conectados em uma intimidade que transcendia qualquer definição de família tradicional. Era um momento de cura, de conexão, de amor puro que havia encontrado seu caminho através da dor e da perda. Quando finalmente se separaram, Valentina pegou a mão de Fernanda e a de Ricardo, unindo-as em suas pequenas palmas. Ficamos juntos, disse, olhando de um para o outro. Sempre juntos. A simplicidade daquela declaração atingiu Fernanda como um raio. Ali estava uma criança de 4 anos, que havia perdido a mãe tragicamente, expressando com uma clareza impossível o que todos eles sabiam em seus corações. Eles se tornaram uma família. Sempre juntos, repetiu Fernanda, apertando as mãos pequenas em suas. Ricardo olhou para ela por cima da cabeça da filha, e Fernanda viu em seus olhos algo que ia muito além de gratidão profissional. Era amor. Amor de pai pela pessoa que havia devolvido sua filha ao mundo. Amor de homem pela mulher que havia trazido luz de volta à sua casa. Amor de família pela pessoa que havia se tornado peça fundamental de suas vidas. Naquela noite, depois que Valentina finalmente adormeceu, após uma longa conversa, onde contou sobre seus medos, seus sonhos e por que havia escolhido chamar Fernanda de mamãe, os dois adultos se encontraram novamente na sala de estar. Então, disse Ricardo, servindo 2 taças de vinho, muda alguma coisa na sua decisão sobre Belo Horizonte? Fernanda aceitou a taça, mas não bebeu imediatamente. Estava pensando em tudo o que havia acontecido naquele dia. A descoberta sobre sua herança, a oferta de trabalho e principalmente a declaração de amor de Valentina. Ricardo, preciso entender uma coisa. Quando você descobriu sobre minha conexão com as propriedades, que sentimentos teve? Ele considerou a pergunta cuidadosamente. Primeiro, surpresa. Depois, uma espécie de alívio estranho, como se o universo estivesse me dizendo que você sempre deveria ter feito parte da nossa vida. E então, ele parou, olhando diretamente nos olhos dela. Medo. Medo? Medo de que você pensasse que meu interesse por você tinha a ver com dinheiro ou propriedades. Medo de que isso complicasse tudo que construímos juntos. Ele se aproximou do sofá onde ela estava sentada. Fernanda, quero que saiba que me apaixonei por você muito antes de descobrir qualquer conexão familiar. Me apaixonei pela forma como você canta para Valentina quando acha que ninguém está ouvindo, pela paciência infinita que tem para explicar as coisas mais simples, pela forma como encheu esta casa de vida novamente. As palavras de Ricardo ecoaram no peito de Fernanda como uma música há muito esperada. Durante meses, ela havia lutado contra seus próprios sentimentos, convencendo-se de que eram inadequados dada sua posição na casa. Mas agora, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, permitiu-se finalmente sentir a verdade que carregava no coração. Eu também me apaixonei por você, admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Pelo pai dedicado que você se tornou quando permitiu que suas defesas caíssem, pelo homem gentil que aprende língua de sinais até altas horas para se comunicar melhor com a filha, pelo ser humano que escolhe honrar a memória de sua esposa, ajudando outras crianças traumatizadas,
Ricardo se sentou ao lado dela no sofá, suas mãos se encontrando naturalmente. Então temos um problema, disse ele, um sorriso aparecendo pela primeira vez naquela noite. Qual? Como fazer isso funcionar sem complicar as coisas para Valentina? Como sermos uma família de verdade quando tudo começou de forma tão pouco convencional? Fernanda sorriu também. Acho que Valentina já resolveu esse problema para nós hoje. Para ela, já somos uma família. O resto são detalhes que os adultos precisam resolver. Detalhes importantes, ponderou Ricardo. Sua carreira, nossas expectativas, o que as pessoas vão pensar. Ricardo, Fernanda o interrompeu. Passei 11 meses nesta casa, pensando no que era certo, no que era apropriado, no que as pessoas esperavam de mim. Hoje, uma menina de 4 anos me ensinou que o amor não pede licença para as convenções sociais. Se você está me oferecendo uma chance de construir uma vida com vocês, de ter a família que sempre sonhei e a carreira que sempre quis, então minha resposta é sim. O beijo que se seguiu foi inevitável e perfeito. Suave no início, carregado de meses de sentimentos contidos, depois mais profundo, selando uma promessa que havia sido construída lentamente através de madrugadas, dividindo preocupações sobre Valentina, sorrisos trocados por cima da cabeça da menina e momentos de intimidade emocional que transcendiam qualquer atração física. Quando se separaram, Ricardo encostou a testa na dela. Preciso contar mais algumas coisas sobre as propriedades e sobre Clarice. Coisas que podem mudar sua perspectiva sobre tudo isso. Pode esperar, disse Fernanda. Esta noite é sobre nós, sobre Valentina falando, sobre nos tornarmos uma família oficialmente. O resto pode esperar até amanhã. Mas o resto, como Fernanda descobriria nas semanas seguintes, era mais complexo e perturbador do que ela podia imaginar. 2 dias depois do Natal, quando Valentina estava na casa da avó paterna passando o dia, Ricardo finalmente contou a Fernanda toda a verdade sobre a tragédia que havia tirado Clarice de suas vidas. Estavam no escritório dele, um ambiente que Fernanda raramente frequentava. As paredes eram cobertas de livros jurídicos e financeiros, e a mesa de mogno estava coberta de documentos que Ricardo havia organizado meticulosamente. Antes de mais nada, quero que saiba que não contei isso antes, porque precisava ter certeza. Contratei um investigador particular para verificar todas as informações. Fernanda sentiu um arrepio de apreensão. Do que você está falando, Ricardo? Do acidente de Clarice, não foi acidente. As palavras caíram como pedras no silêncio do escritório. Fernanda se inclinou para a frente na cadeira, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Como assim? Ricardo pegou uma pasta grossa e a abriu diante dela. Havia fotografias, relatórios policiais e documentos que Fernanda não conseguia identificar. Clarice estava investigando irregularidades nas contas da nossa empresa. Descobriu que meu sócio, junto com o primo dela, Otávio, estavam desviando dinheiro através de contratos superfaturados e investimentos fantasmas. Sua voz era controlada, mas Fernanda podia ver a dor em seus olhos. Na semana anterior ao acidente, ela me procurou com evidências. Disse que queria entregá-las à polícia. E você? Eu pedi para ela esperar. Queria confrontar meu sócio primeiro, dar a ele uma chance de explicar. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que Fernanda havia aprendido a reconhecer. Foi o maior erro da minha vida. O que aconteceu? Clarice não esperou. Foi direto à polícia na sexta-feira. Na segunda, recebeu a primeira ligação ameaçadora. Na terça, alguém arrombou o escritório dela em casa. Na quarta-feira à noite, ela estava voltando de uma reunião com um advogado quando... Ele não conseguiu terminar a frase. Fernanda alcançou sua mão por cima da mesa. Eles provocaram o acidente? Alteraram o sistema de freios do carro dela. O investigador encontrou evidências que a polícia na época ignorou ou escondeu. Mas agora temos provas suficientes. Fernanda sentiu náusea subindo pela garganta. Durante 11 meses havia consolado uma criança traumatizada, acreditando que a perda da mãe havia sido uma tragédia aleatória. Descobrir que havia sido um ato deliberado mudava tudo. Valentina sabe? Não. E por enquanto não deve saber. Ela está começando a se recuperar.
Não posso destruir isso contando que a mãe foi... Ele hesitou. Que foi tirada dela intencionalmente. E agora? O que vai fazer com essas informações? Já entreguei tudo à polícia. Otávio foi preso ontem. Meu ex-sócio está sendo investigado. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Mas há algo mais, Fernanda. Algo que envolve você. O coração de Fernanda disparou. O que é? Quando Clarice descobriu as irregularidades, ela também estava investigando a administração das propriedades familiares. Foi assim que encontrou os documentos sobre sua família. Ela sabia de sua conexão conosco antes mesmo de você ser contratada. Fernanda ficou em silêncio, processando aquela informação impossível. Ela sabia? O doutor Henrique me procurou por indicação dela. Clarice havia pesquisado educadores especializados em trauma infantil, e seu nome apareceu na lista dela, junto com uma anotação sobre sua linhagem familiar. Então, ela me escolheu? Em um sentido, sim. Mas isso não diminui nada do que você conquistou com Valentina. Se Clarice a escolheu, foi porque reconheceu em você as qualidades que nós também vimos. Ela apenas teve a intuição de que você seria especial para nossa família. Fernanda se levantou abruptamente, sentindo necessidade de se mover. A revelação de que Clarice havia, de alguma forma, orquestrado sua presença na vida deles era perturbadora e reconfortante ao mesmo tempo. Por que está me contando isso agora? Porque quero que tenha todas as informações antes de tomarmos qualquer decisão sobre nosso futuro. Nosso relacionamento começou sob circunstâncias extraordinárias e agora descobrimos que há camadas de complexidade que nenhum de nós imaginava. Ricardo se aproximou dela. Quero ter certeza de que você está escolhendo ficar conosco por amor, não por obrigação moral ou gratidão pela herança. Fernanda o encarou por um longo momento. Havia tantas emoções conflitantes em seu peito que era difícil organizá-las. Raiva por ter sido mantida no escuro sobre aspectos importantes de sua própria história. Tristeza pela descoberta de que Clarice havia sido deliberadamente tirada da vida de sua família. Gratidão pela mulher que, mesmo na proximidade, havia pensado no bem-estar de sua filha. E, acima de tudo, love inabalável por Ricardo e Valentina. Ricardo, disse finalmente, se Clarice me escolheu para cuidar de Valentina, então vou honrar essa escolha sendo a melhor mãe que posso ser para ela. Se o destino nos trouxe juntos através de circunstâncias complexas, então vou abraçar esse destino. Mas, principalmente, se você e Valentina querem que eu faça parte desta família, então é aqui que vou ficar. Não por obrigação, não por gratidão, mas porque vocês são minha casa agora. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi como o sol nascendo depois de uma longa noite de tempestade. Ele a abraçou com força e Fernanda sentiu que, finalmente, todas as peças de sua vida estavam se encaixando no lugar certo. Mas ainda havia uma última surpresa, esperando por eles nas semanas seguintes. Uma descoberta que transformaria não apenas suas vidas pessoais, mas também o futuro de centenas de outras famílias. Janeiro chegou trazendo uma rotina completamente nova para a família que se formara de maneira tão inesperada. Fernanda havia decidido adiar seu início na escola de Belo Horizonte para março, dando tempo para que todos se ajustassem às mudanças. A posição na Fundação Clarice aguardaria até que ela estivesse totalmente preparada para assumir responsabilidades tão grandes. Valentina florescia como uma planta que finalmente recebera a quantidade certa de luz e água. Falava constantemente agora, fazendo perguntas sobre tudo, contando histórias elaboradas sobre seus brinquedos e, principalmente, planejando atividades que envolvessem mamãe Fernanda e papai Ricardo juntos. Era como se, tendo encontrado sua voz, ela quisesse recuperar todo o tempo perdido em silêncio. Mamãe Fernanda, disse ela uma manhã, enquanto tomavam café na varanda da cobertura, por que você cheira igual ao bolo da vovó Benedita? Fernanda riu, alisando os cabelos da menina. É porque uso os mesmos temperos que ela me ensinou. Canela, cravo, baunilha. São cheiros de casa. Então você trouxe nossa casa de Minas Gerais? A pergunta, feita com a seriedade única das crianças, tocou o coração de Fernanda. De certa forma, sim.
Trouxe um pouquinho de Minas para vocês. E agora nossa casa é aqui, declarou Valentina, como se estivesse resolvendo um problema complexo. Com você, comigo e com papai. Ricardo, que ouvia a conversa enquanto lia os jornais, sorriu por cima das páginas. Nas últimas semanas, havia observado como Fernanda navegava naturalmente pelas complexidades de se tornar mãe de uma criança que não havia gerado, mas que claramente havia escolhido. E mais impressionante ainda era ver como Valentina aceitara aquela nova configuração familiar com uma naturalidade que deixava os adultos envergonhados de suas próprias complicações emocionais. Papai, continuou Valentina, virando-se para ele, quando mamãe Fernanda vai morar no seu quarto? A pergunta deixou ambos os adultos sem palavras. Ricardo quase engasgou com o café e Fernanda sentiu o rosto esquentar. Eles haviam conversado sobre muitas coisas nas últimas semanas. A estrutura legal de seu relacionamento, como apresentá-la oficialmente como parte da família, os aspectos práticos de combinar suas vidas. Mas a intimidade física havia sido delicadamente adiada, enquanto todos se ajustavam à nova realidade. Bem, começou Ricardo claramente procurando palavras adequadas para uma criança de 4 anos. Quando duas pessoas adultas se amam. Como vocês se amam? Interrompeu Valentina com a lógica implacável da infância. Sim, como nós nos amamos, elas às vezes decidem dividir o mesmo quarto. E quando vocês vão decidir isso? Fernanda tossiu delicadamente. Que tal fazermos aquele bolo de fubá que você gosta? Posso ensinar você a mexer a massa. Valentina aceitou a distração, mas Ricardo e Fernanda trocaram um olhar carregado de significado. Era mais uma das muitas conversas que precisariam ter em breve. Naquela tarde, enquanto Valentina cochilava, eles finalmente tiveram a oportunidade de discutir os aspectos práticos de sua nova vida juntos. Ricardo havia preparado documentos sobre as propriedades herdadas e era hora de Fernanda entender completamente a magnitude da situação em que se encontrava. As terras em São João del Rei incluem não apenas a fazenda histórica, mas também direitos minerários sobre uma área significativa, explicou Ricardo, espalhando mapas e documentos sobre a mesa da sala de jantar. Com os preços atuais dos minerais, especialmente ferro e quartzite, você tecnicamente se tornou uma das mulheres mais ricas de Minas Gerais. Fernanda olhava para os números com incredulidade. Toda sua vida havia conhecido a simplicidade financeira de uma família de professores. Sua maior preocupação monetária sempre fora conseguir comprar livros novos ou quitar o financiamento de seu curso de especialização. Agora estava diante de planilhas que mostravam valores que não conseguia nem pronunciar corretamente. Isso não parece real, murmurou. É real. E mais importante, é seu por direito. Não é favor, não é sorte. É herança legítima que sua família perdeu décadas atrás devido a manobras jurídicas questionáveis. E Otávio? O que ele estava fazendo com essas terras? Explorando ilegalmente os direitos minerários e embolsando os lucros. Durante anos ele forjou documentos e subornou funcionários públicos para manter a operação funcionando. Claro que isso só foi possível porque ninguém da família legítima estava por perto para questionar. Ele sabia sobre minha família? Suspeitava. Por isso ficou nervoso quando Clarice começou a investigar. Ela estava chegando muito perto da verdade, e ele sabia que se a linhagem Nogueira fosse descoberta, perderia tudo. Fernanda se levantou e caminhou até a janela. A paisagem urbana de Curitiba se estendia diante dela, mas sua mente estava nas montanhas de Minas, imaginando terras que pertenceram aos seus antepassados e que agora, de forma surreal, pertenciam a ela. Ricardo, tenho uma pergunta difícil. Pode fazer. Se eu não tivesse direito a nenhuma herança, se fosse apenas a babá de Valentina que você acabou amando, ainda assim me ofereceria uma vida juntos? Ele se aproximou e ficou atrás dela, as mãos descansando suavemente em seus ombros. Fernanda, me apaixonei por você vendo como cantava para Valentina quando estava dando banho nela. Me apaixonei vendo sua paciência infinita quando ela passava dias sem responder a nenhuma tentativa de comunicação. Me apaixonei pela forma como você transformou esta casa fria em um lar cheio de vida. Ele a virou para encará-lo. A herança é um bônus extraordinário.
Mas é você quem eu quero ao meu lado, com ou sem dinheiro. E se eu quisesse doar tudo? Usar a herança para expandir a Fundação Clarice? Seria completamente sua decisão. E você? Te amaria ainda mais por isso, se é que isso fosse possível. O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores. Menos hesitante, mais seguro. Era o beijo de duas pessoas que finalmente haviam encontrado certeza em meio a tantas complexidades. Foram interrompidos pelo toque do interfone. Ricardo franziu a testa. Não esperavam ninguém naquela tarde. Senhor Ricardo. A voz de Dona Eulália, a governanta, soou pelo sistema. Há uma senhora aqui embaixo. Diz que é parente da senhora Fernanda. Fernanda e Ricardo se entreolharam surpresos. Fernanda não havia contado para ninguém de sua família sobre os desenvolvimentos recentes em sua vida, muito menos dado o endereço da cobertura. Qual o nome dela? Perguntou Ricardo no interfone. Benedita Nogueira. Diz que é mãe da senhora Fernanda. O rosto de Fernanda empalideceu. Sua mãe ali, sem aviso, só poderia significar que algo estava muito errado. Mande subir, por favor, disse Ricardo, depois de ver o olhar de preocupação de Fernanda. 10 minutos depois, Dona Benedita emergiu do elevador, carregando uma mala pequena e uma expressão de determinação que Fernanda conhecia bem. Aos 60 anos, sua mãe mantinha a postura elegante que havia aprendido em décadas de ensino, mas havia algo urgente em seus olhos que deixou Fernanda imediatamente alerta. Mãe? O que está fazendo aqui? Como conseguiu o endereço? Benedita abraçou a filha com força antes de responder. Fernanda, querida, preciso conversar com vocês, com urgência. Aconteceu alguma coisa com papai? Seu pai está bem. É sobre você. E sobre coisas que deveria ter contado há muito tempo. Ricardo se aproximou e se apresentou educadamente, mas Benedita mal pareceu registrar sua presença. Toda sua atenção estava focada na filha. Mãe, está me assustando. Recebi uma visita ontem, de um advogado de Belo Horizonte. Ele estava procurando informações sobre nossa família, especificamente sobre você. Benedita olhou ao redor do ambiente luxuoso. Disse que havia descoberto que você estava envolvida com a família proprietária de certas terras que nossa família deveria ter herdado há décadas. Fernanda sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Você sabia sobre as terras? Não apenas sabia. Eu estava esperando que alguém finalmente descobrisse a verdade. Ricardo indicou o sofá. Por favor, Dona Benedita, sente-se. Vamos conversar com calma. Quando os três estavam acomodados, Benedita começou uma história que mudaria tudo o que Fernanda pensava saber sobre sua própria família. Sua bisavó Isadora Nogueira era a filha mais velha do proprietário original das terras em São João del Rei. Quando ele morreu, ela deveria ter herdado tudo. Mas ela havia se casado com um homem que a família considerava inadequado, seu bisavô, que era professor e abolicionista. Como assim abolicionista? Ele ajudava escravos fugidos a encontrar liberdade. Usava a fazenda como ponto de passagem para a rede de apoio. A família tradicional não aprovava, e quando o patriarca morreu, usaram a desculpa da inadequação moral do marido para deserdá-la. Ricardo se inclinou para a frente. Mas isso não seria legal. Não era. Mas na época, com dinheiro suficiente e as conexões certas, era possível manipular documentos e testemunhas. Isadora foi forçada a sair das terras com apenas a roupa do corpo e alguns objetos pessoais. Por que vocês nunca me contaram isso? Porque seu pai e eu acreditávamos que era melhor você crescer sem ressentimentos sobre injustiças do passado. Queríamos que você construísse seu próprio caminho, baseado em seu mérito, não em reivindicações sobre propriedades perdidas. Fernanda sentia a cabeça girando. Mas vocês tinham documentos? Provas? Benedita abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado. Isadora guardou tudo, documentos, cartas, até mesmo algumas joias que conseguiu esconder antes de ser expulsa. Passaram de mãe para filha até chegar a mim. Ela entregou o envelope para Fernanda. Agora pertencem a você. Fernanda abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro encontrou fotografias antigas, mostrando uma fazenda próspera,
cartas de amor entre seus bisavós, certidões de nascimento e, principalmente, uma escritura original que mostrava claramente o direito de Isadora às terras. "Por que está me dando isso agora?" perguntou Fernanda. "Porque o advogado que me procurou disse que você estava para se casar com o atual proprietário das terras. Disse que havia uma disputa legal em andamento e que sua presença poderia complicar as coisas." Benedita olhou diretamente para Ricardo. Ele queria que eu a convencesse a abandonar qualquer reivindicação e deixar a família em paz. Ricardo ficou tenso. Que advogado era esse? Disse que representava os interesses da família Drummond. "Eu não contratei nenhum advogado para procurar a família de Fernanda", disse Ricardo, sua voz carregada de suspeita. "Então quem era?" perguntou Fernanda. "Provavelmente alguém contratado por Otávio", concluiu Ricardo. "Mesmo preso, ele ainda tem recursos e aliados, e obviamente descobriu que suas reivindicações são legítimas demais para serem ignoradas." Benedita olhou entre eles claramente confusa. "Fernanda, me explique o que está acontecendo aqui." Nas 2 horas seguintes, Fernanda contou para a mãe toda a história dos últimos 11 meses. O trauma de Valentina, sua recuperação, o romance que havia florescido com Ricardo, as descobertas sobre as propriedades e, finalmente, a verdade sobre o que havia acontecido com Clarice. Quando terminou, Benedita estava em silêncio, processando informações que pareciam saídas de uma telenovela. "Então você não estava apenas trabalhando como babá", disse finalmente. "Você estava criando uma nova família e recuperando a herança que nossa família perdeu há mais de um século. Parece impossível quando você coloca assim", admitiu Fernanda. "Não impossível, poético." Benedita sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Isadora sempre dizia que a justiça tem memória longa, que um dia nossa família recuperaria o que era nosso por direito. E quanto ao advogado que procurou vocês? Vamos lidar com isso", disse Ricardo. "Mas primeiro há algo mais importante." Ele se levantou e saiu da sala, voltando minutos depois com Valentina, que havia acordado do cochilo e estava curiosa sobre a visita. "Valentina", disse ele, "quero apresentar alguém muito especial. Esta é Dona Benedita, a mãe da mamãe Fernanda." Valentina olhou para a senhora de cabelos grisalhos com a mesma intensidade com que analisava tudo em sua vida. Depois, com a decisão súbita típica das crianças, correu até Benedita e a abraçou. "Agora eu tenho 2 vovós", declarou. "A vovó Helena e a vovó Benedita." E assim, de forma simples e natural, como sempre acontecia com Valentina, mais uma peça se encaixou no quebra-cabeças de sua família expandida. Naquela noite, depois que Benedita foi acomodada no quarto de hóspedes e Valentina finalmente dormiu após uma longa sessão de histórias contadas pela nova avó, Fernanda e Ricardo se encontraram na varanda para processar mais um dia de revelações impossíveis. "Você já parou para pensar", disse Fernanda, aninhada nos braços dele, "que em menos de um ano nossa vida se transformou completamente?" "E ainda não terminou", respondeu Ricardo. "Tenho a sensação de que ainda há surpresas nos esperando." Como se suas palavras fossem proféticas, o telefone de Ricardo tocou. Era quase meia-noite, e ligações nesse horário raramente traziam boas notícias. "Alô?" A voz do outro lado era tensa, urgente. Era o investigador particular que Ricardo havia contratado. "Senhor Drummond, preciso vê-lo amanhã cedo. Descobrimos algo importante sobre o caso, algo que muda tudo." A madrugada chegou carregada de apreensão. Ricardo mal havia conseguido dormir depois da ligação misteriosa do investigador, e Fernanda percebeu sua inquietação quando ele se levantou antes do amanhecer para preparar café. Ela o encontrou na cozinha, ainda de pijama, olhando pela janela com uma xícara nas mãos. "Dormiu alguma coisa?" perguntou, abraçando-o por trás. "Pouco. Não consigo parar de pensar no que Dr. Mendes pode ter descoberto." Dr. Mendes era o investigador particular, um ex-delegado respeitado que Ricardo havia contratado para apurar as circunstâncias da desaparição de Clarice. Um homem sério e minucioso, que não faria uma ligação urgente por trivialidades. "Seja o que for, vamos enfrentar juntos", disse Fernanda, beijando levemente seu ombro. Benedita apareceu na cozinha às 7 da manhã.
já vestida e arrumada com a eficiência de alguém acostumado a acordar cedo para dar aulas. Bom dia, crianças. Valentina ainda está dormindo? Ainda, respondeu Fernanda. Ela tem dormido mais desde que voltou a falar. O Dr. Henrique disse que é normal. O cérebro dela está processando muitas mudanças. E vocês dois parecem ter dormido pouco, observou Benedita, com o olhar perspicaz de mãe que não perde detalhes. Ricardo contou sobre a ligação do investigador e a reunião marcada para as 9 da manhã. Benedita ouviu em silêncio, suas expressões mudando conforme compreendia a seriedade da situação. Querem que eu fique com Valentina? Ofereceu. Se puder, seria uma grande ajuda, disse Fernanda. Não queremos expô-la a mais complexidades enquanto ela ainda está se adaptando a tudo. 1 hora depois, Ricardo e Fernanda estavam no escritório de Dr. Mendes, um ambiente sóbrio decorado com diplomas e fotografias de seus anos na Polícia Civil. O investigador, um homem de 60 anos com cabelos completamente brancos e olhos penetrantes, os recebeu com a seriedade que a situação exigia. Senhor Drummond, senhora Nogueira, cumprimentou indicando 2 cadeiras diante de sua mesa. O que descobri nas últimas 24 horas vai chocar vocês. Ele abriu uma pasta grossa e espalhou fotografias e documentos sobre a mesa. Primeiro, confirmamos que o acidente de Dona Clarice foi definitivamente sabotagem. O sistema de freios foi alterado por alguém com conhecimento técnico significativo. Mas isso vocês já sabiam. Sim, confirmou Ricardo. O que vocês não sabiam é que essa não foi a primeira tentativa. Fernanda sentiu o sangue gelar. Como assim? 3 semanas antes do acidente fatal, houve 2 outras tentativas. A primeira foi um vazamento de gás na casa que vocês tinham na praia. O segundo foi uma tentativa de envenenamento durante um jantar de negócios. Ricardo estava pálido. Clarice nunca me contou nada sobre isso, porque ela estava sendo chantageada para manter silêncio. Otávio havia ameaçado fazer mal a Valentina se ela contasse alguma coisa ou procurasse proteção policial. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Fernanda alcançou sua mão, sentindo-o tremer. Ela estava tentando proteger nossa filha, murmurou. Exatamente, e mais. Ela estava trabalhando secretamente com um promotor federal para construir um caso contra toda a rede de corrupção. Não era apenas Otávio e o sócio de vocês. Era um esquema muito maior. Dr. Mendes mostrou fotografias de outros homens, alguns que Ricardo reconheceu como figuras importantes do mundo empresarial local. Um cartel de corrupção que envolvia contratos públicos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro através de propriedades rurais em 3 estados. As terras de sua família eram apenas uma pequena parte de uma operação muito maior. E Clarice descobriu tudo isso? Ela estava no centro da investigação. O promotor que trabalhava com ela me disse que as evidências que ela coletou eram suficientes para derrubar pelo menos 12 empresários importantes e 3 políticos de alto escalão. Fernanda sentiu náusea. Ela arriscou a vida para fazer a coisa certa. E pagou o preço por isso, mas há mais. Doutor, Mendes puxou outro conjunto de documentos. Clarice deixou uma carta, escondida em um cofre de um banco que nem mesmo o Sr. Ricardo conhecia. A carta só poderia ser aberta em caso de sua ausência súbita. Que carta? Perguntou Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. Uma carta para Valentina e outra para a mulher que cuidaria dela. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dr. Mendes entregou 2 envelopes lacrados para Ricardo. Clarice sabia que estava em perigo. Sabia que talvez não sobrevivesse para ver a filha crescer. E por alguma razão, ela acreditava que a senhora, Fernanda, seria essa pessoa. As mãos de Ricardo tremiam enquanto segurava os envelopes. Um tinha o nome de Valentina escrito em letra caprichosa. O outro dizia simplesmente, para quem cuidar do meu tesouro maior. Como ela poderia saber sobre mim? Perguntou Fernanda, sua voz embargada. Essa é talvez a parte mais impressionante de toda essa história, disse Dr. Mendes. Clarice não apenas conhecia sua linhagem familiar. Ela havia investigado você especificamente. Ele mostrou uma pasta inteira dedicada a Fernanda. Havia cópias de seus diplomas, cartas de recomendação de professores,
até mesmo fotografias suas trabalhando com crianças em Ouro Preto. Ela sabia que você era a descendente legítima das terras, sabia de sua especialização em trauma infantil. E tinha certeza de que, quando chegasse o momento, você seria a pessoa certa para cuidar de Valentina e lutar pelos direitos de vocês. Isso é impossível, suspirou Fernanda. Clarice era advogada, especializada em direito de família e heranças. Quando começou a investigar as irregularidades nas propriedades, sua pesquisa a levou naturalmente à linhagem Nogueira. E quando descobriu você uma educadora especializada em trauma infantil e descendente legítima, deve ter parecido providencial. Ricardo ainda estava olhando para os envelopes em suas mãos. Posso abrir agora? É sua decisão. Mas talvez seja melhor ler primeiro a carta destinada à senhora Fernanda. Clarice foi muito específica sobre a ordem em que as coisas deveriam ser reveladas. Fernanda aceitou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia 3 páginas escritas à mão em letra elegante. Cara Fernanda, se você está lendo esta carta, significa que meus piores medos se concretizaram e eu não pude estar presente para ver minha filha crescer. Significa também que você, de alguma forma, entrou na vida dela como eu esperava que acontecesse. Não nos conhecemos, mas sinto como se a conhecesse há anos. Pesquisei sua vida, seus trabalhos, suas qualificações. Mais importante, pesquisei seu coração através das pessoas que a conhecem. Todos falam da mesma Fernanda. Uma mulher com paciência infinita, amor genuíno por crianças traumatizadas e uma força interior que vem de uma educação sólida e valores profundos. Quando descobri que você era descendente das famílias que perderam essas terras injustamente, pareceu-me que o universo estava conspirando para corrigir erros antigos. Sua família foi roubada dessas terras, da mesma forma que minha filha pode ser roubada de sua infância feliz pelas ameaças que enfrentamos. Fernanda, se você está lendo isso, é porque Ricardo a contratou seguindo minhas instruções deixadas com o Dr. Henrique. É porque você conseguiu o que eu mais temia não conseguir, ajudar Valentina a superar o trauma que presenciei ser inevitável. Há coisas que preciso que saiba. Primeiro, Ricardo é um homem bom. Ele não sabe de nada sobre os perigos que enfrentamos, porque quero protegê-lo e a Valentina. Mas ele vai precisar de força quando a verdade aparecer, e acredito que você pode dar essa força a ele. Segundo, as propriedades que você herdará não são apenas terras. São símbolos de justiça finalmente prevalecendo. Sua bisavó Isadora foi uma mulher corajosa que ajudou pessoas escravizadas a encontrar liberdade, mesmo quando isso custou tudo o que ela tinha. Você carrega esse sangue corajoso e sei que fará a coisa certa com essa herança. Terceiro e mais importante, se algo acontecer comigo, por favor, ame minha filha como se fosse sua. Não como substituta de mim, mas como uma mãe que ela escolheu. Valentina tem um coração gigante e precisa de alguém que entenda que o amor não conhece fronteiras biológicas. Ricardo vai resistir a se apaixonar novamente. Vai achar que é traição à minha memória. Mas, por favor, seja paciente com ele. Eu quero que ele seja feliz. Quero que Valentina tenha uma família completa e amorosa. E de tudo que descobri sobre você, acredito que pode dar a eles exatamente isso. Há uma conta bancária em seu nome que abri há 6 meses, com dinheiro suficiente para sua independência financeira, enquanto luta pelos seus direitos às propriedades. O número da conta está no envelope separado. Use este dinheiro como achar melhor, para sua educação, para Valentina, para sua nova família. Por último, na gaveta secreta da minha escrivaninha, Ricardo vai mostrar onde fica, há uma caixinha de música que pertenceu à minha avó. Quando Valentina estiver pronta, dê para ela. E conte que sua mãe a amou desde antes de ela nascer e que escolheu você para continuar esse amor quando ela não pudesse mais estar presente. Obrigada por ser quem você é, Fernanda. Obrigada por trazer minha filha de volta ao mundo. E obrigada por dar a ela e a Ricardo a família que merecem. Com gratidão eterna e amor. Clarice. As lágrimas caíam livremente pelo rosto de Fernanda quando terminou de ler. Ricardo estava observando sua reação, as próprias lágrimas brilhando em seus olhos. O que ela disse? Perguntou, sua voz rouca.
Fernanda entregou a carta para ele ler. Enquanto isso, Dr. Mendes continuou sua explicação. Há uma última coisa. O promotor que trabalhava com Clarice finalmente conseguiu autorização para prender todos os envolvidos no esquema. A operação vai acontecer na próxima semana. Otávio já está preso, mas os outros ainda não sabem que foram descobertos. Isso significa que estamos seguros? Perguntou Fernanda. A partir da próxima semana, sim. Mas até lá, recomendo que tomem cuidados extras, especialmente com Valentina. Ricardo terminou de ler a carta e estava visivelmente emocionado. Clarice planejou tudo. Ela sabia que você seria perfeita para nós. E aparentemente abriu uma conta em meu nome há 6 meses, antes mesmo de me conhecer. Isso é típico dela. Sempre 3 passos à frente de todo mundo. Dr. Mendes se levantou, indicando que a reunião estava chegando ao fim. Há uma coisa que Clarice não podia prever, mas que tenho certeza de que a deixaria feliz. O quê? Perguntaram em uníssono. Que vocês se apaixonariam de verdade. Que não seria apenas uma união prática para cuidar de Valentina, mas um amor genuíno. Ele sorriu pela primeira vez na reunião. Ela esperava que vocês se tornassem uma família por circunstâncias. Acabaram se tornando uma família por escolha. No trajeto de volta para casa, Ricardo e Fernanda dirigiram em silêncio companeiro, cada um processando as revelações da manhã. Quando chegaram à cobertura, encontraram Valentina e Benedita na sala, montando um quebra-cabeças gigante no chão. Como foi? Perguntou Benedita, lendo as expressões nos rostos deles. Complexo, respondeu Fernanda, mas também esclarecedor. Valentina correu para abraçá-los. Vovó Benedita me ensinou a fazer pão de queijo e disse que vocês foram fazer coisas importantes de adultos. Fizemos sim, meu amor, disse Ricardo, levantando-a no colo. E descobrimos que sua mãe Clarice era ainda mais especial do que já sabíamos. Ela era corajosa? Perguntou Valentina. Muito corajosa. E ela te amava muito. E ela escolheu mamãe Fernanda para cuidar de mim? Ricardo olhou para Fernanda, que assentiu encorajadoramente. Escolheu. Muito antes de você nascer, ela já sabia que mamãe Fernanda seria especial para nossa família. Valentina processou essa informação com a seriedade que dedicava a todas as questões importantes. Então, ela está feliz que somos uma família agora? Tenho certeza que sim, princesa. Tenho certeza que sim. Naquela noite, depois que Valentina dormiu e Benedita se retirou para seu quarto, Fernanda e Ricardo finalmente tiveram tempo para processar completamente tudo o que haviam descoberto. Você percebe, disse Fernanda, aninhada nos braços dele no sofá, que Clarice essencialmente orquestrou nosso relacionamento desde o início? E mesmo assim, o que sinto por você é completamente meu. Completamente real. Como você consegue ter tanta certeza? Porque ninguém pode planejar a forma como meu coração acelera quando você sorri para Valentina. Ninguém pode orquestrar como me sinto completo quando acordo e vejo vocês duas na cozinha fazendo café da manhã juntas. Ele beijou o topo da cabeça dela. Clarice pode ter criado as circunstâncias, mas nós criamos o amor. E agora? O que fazemos com toda essa herança, com todas essas responsabilidades? Primeiro, nos casamos. Oficialmente. Quero que Valentina tenha a estabilidade de uma família legalmente reconhecida. Segundo, usamos essa herança para honrar as pessoas corajosas que vieram antes de nós. Sua bisavó, que arriscou tudo para ajudar pessoas escravizadas. Clarice, que arriscou a vida para expor a corrupção. Fazemos algo significativo com essas propriedades. E terceiro, vivemos. Simplesmente vivemos a vida que elas tornaram possível para nós. Fernanda se aconchegou mais perto dele, sentindo pela primeira vez, desde que chegara àquela casa, que todas as peças de sua vida finalmente estavam no lugar certo. Amanhã haveria mais desafios, mais revelações, mais ajustes para fazer. Mas hoje, neste momento, ela estava exatamente onde deveria estar. Onde Clarice sempre soube que ela estaria. As 2 semanas seguintes trouxeram uma energia nova para a cobertura no Batel. Com a operação policial concluída com sucesso e todos os envolvidos no esquema de corrupção finalmente presos,
Uma sensação de segurança e liberdade pairava sobre a família. Ricardo havia decidido que era hora de oficializar sua união com Fernanda, e Valentina estava absolutamente encantada com a ideia de um casamento. Mamãe Fernanda vai usar um vestido branco como as princesas? Perguntou Valentina, sentada à mesa da cozinha enquanto Fernanda preparava biscoitos de polvilho para o lanche da tarde. Se ela quiser, respondeu Fernanda sorrindo. Mas princesas podem usar qualquer cor que as faça felizes. E eu posso jogar pétalas de rosa? Claro que pode, meu amor. Benedita, que havia estendido sua visita para ajudar com os preparativos, observava a interação entre neta e filha, com uma satisfação profunda. Nos últimos dias havia sido testemunha de como aquela família não convencional funcionava com uma harmonia que muitas famílias tradicionais invejavam. Fernanda, disse Benedita, seu pai ligou ontem. Ele quer saber se pode trazer sua viola para o casamento. Fernanda riu. Papai e sua viola. Claro que pode. Na verdade, seria perfeito se ele tocasse alguma música durante a cerimônia. Que tipo de música? Perguntou Valentina. Música de Minas. Música que conta histórias de amor e família. Como Aquarela do Brasil. Exatamente como Aquarela do Brasil. Ricardo chegou em casa naquele momento, carregando um buquê de flores do campo e uma expressão particularmente satisfeita. Boas notícias, anunciou beijando Fernanda e depois levantando Valentina para um abraço. O cartório confirmou que podemos realizar a cerimônia na próxima quinta-feira. Tão rápido assim? Perguntou Fernanda surpresa. Não vejo razão para esperar. Já perdemos tempo suficiente com complicações legais e burocráticas. Ele a envolveu em seus braços. Quero que você seja oficialmente minha esposa e mãe da Valentina o quanto antes. E eu quero ser oficialmente filha da mamãe Fernanda, declarou Valentina, com a seriedade que reservava para assuntos importantes. Isso também pode ser providenciado, disse Ricardo. O processo de adoção já está encaminhado. Naquela tarde, enquanto Valentina cochilava e Benedita foi ao centro da cidade providenciar seu vestido para o casamento, Fernanda e Ricardo se encontraram no escritório para finalizar os últimos detalhes da documentação sobre as propriedades herdadas. Os advogados confirmaram que você é oficialmente proprietária de 15.000 hectares de terra em São João del Rei, incluindo todos os direitos minerários, disse Ricardo, mostrando os documentos finalizados. E com os contratos de exploração mineral revisados, a renda mensal será suficiente para sustentar centenas de famílias. Fernanda olhava para os números com a mesma incredulidade dos primeiros dias. Ainda não consigo acreditar que isso é real. É real. E você decidiu o que quer fazer com tudo isso? Durante as últimas semanas, Fernanda havia refletido intensamente sobre como usar sua inesperada fortuna. A carta de Clarice havia sido clara sobre usar a herança para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E Fernanda havia desenvolvido um plano ambicioso. Quero criar uma rede de escolas especializadas em trauma infantil, disse. Uma em cada região do Brasil, começando por Minas Gerais e Paraná. Escolas que ofereçam não apenas educação, mas também suporte psicológico completo para crianças que passaram por situações difíceis. Ricardo sorriu. Clarice ficaria orgulhosa. E quero que a Fundação Clarice seja a administradora de tudo. Assim, o trabalho que ela começou continuará crescendo. Fernanda, você percebe que isso vai torná-la uma das mulheres mais influentes na área de educação especial no país? Não quero influência, quero impacto. Quero que outras crianças como Valentina tenham acesso ao apoio que precisam, sem precisar esperar por tragédias para conseguir ajuda. Ricardo se aproximou e a beijou suavemente. É por isso que Clarice a escolheu. É por isso que eu me apaixonei por você. Você sempre pensa nos outros antes de pensar em si mesma. Não é verdade. Estou pensando em nós também. Quero que Valentina cresça em um mundo onde crianças traumatizadas recebem o amor e suporte que ela recebeu. E quanto à fazenda original? Onde sua bisavó viveu? Quero transformá-la em um centro de memória, um lugar que conte a história dos que lutaram pela liberdade, da injustiça que nossa família sofreu e da justiça que finalmente prevaleceu. Fernanda parou para organizar os pensamentos.
E quero que seja um lugar onde famílias possam se reunir, se reconectar com suas raízes. Como um centro cultural. Exatamente, com biblioteca, auditório para eventos comunitários, espaços para exposições. Um lugar que honre o passado, mas também construa o futuro. Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Era Dr. Henrique, o médico que havia acompanhado Valentina durante todo o seu processo de recuperação. Dr. Henrique, como vai? A conversa durou alguns minutos, e Fernanda podia perceber que eram boas notícias pelo sorriso crescente no rosto de Ricardo. Fernanda, disse ele quando desligou, Dr. Henrique quer publicar um artigo sobre a recuperação de Valentina. Ele acredita que o método que você desenvolveu com ela pode ajudar centenas de outras crianças. Que método? A combinação de terapia através da culinária, música brasileira tradicional e, principalmente, o amor incondicional aliado à paciência científica. Ricardo pegou suas mãos. Ele quer documentar tudo o que você fez desde o primeiro dia. Não foi nada científico, foi apenas amor. Exatamente. E esse é o diferencial. Você provou que técnica sem amor é ineficaz, mas amor sem conhecimento técnico também não basta. Você combinou os dois perfeitamente. A ideia de contribuir para a literatura médica sobre trauma infantil entusiasmou Fernanda. Seria mais uma forma de honrar o legado de Clarice e multiplicar o impacto de sua experiência. Se isso pode ajudar outras crianças, então vamos em frente. Naquela noite, depois do jantar, a família se reuniu na sala para uma conversa importante. Ricardo havia decidido que era hora de contar a Valentina algumas verdades sobre sua mãe, adaptadas para sua idade e maturidade emocional. Valentina, começou ele com a menina no colo, quero contar algo especial sobre sua mãe Clarice. O que, papai? Ela sabia que a mamãe Fernanda viria cuidar de você muito antes de vocês se conhecerem. Valentina franziu a testa, tentando entender. Como ela sabia? Porque sua mãe era muito inteligente. Ela pesquisou e descobriu que a mamãe Fernanda era a pessoa perfeita para a nossa família. Ela me escolheu? Perguntou Valentina, olhando para Fernanda. Em um sentido, sim, respondeu Fernanda. Sua mãe queria ter certeza de que você seria amada e cuidada se algo acontecesse com ela. E aconteceu. Aconteceu. Mas ela havia preparado tudo para que você tivesse uma família que te amasse. Valentina ficou em silêncio por um momento, processando a informação com a seriedade que dedicava a questões importantes. Então, mamãe Clarice e mamãe Fernanda trabalharam juntas para cuidar de mim? A pergunta, formulada com a simplicidade típica das crianças, atingiu Fernanda como uma revelação. Era exatamente isso. Duas mães trabalhando juntas, através do tempo, para garantir o bem-estar de uma criança. Exatamente, disse Ricardo, sua voz embargada. Então eu tenho duas mães que me amam, uma que está no céu e uma que está aqui comigo. Isso mesmo, princesa. E agora vocês vão se casar e nós vamos ser uma família de verdade para sempre? Já somos uma família de verdade, disse Fernanda. O casamento é apenas para que todo mundo saiba oficialmente. Como um aniversário? Como um aniversário da nossa família. Valentina pareceu satisfeita com essa explicação. Então posso escolher o bolo? Claro que pode, riu Ricardo. Quero bolo de chocolate com brigadeiro por cima. E quero que vovó Benedita faça pão de queijo para todo mundo. Feito. Mais tarde naquela noite, depois que Valentina dormiu, Fernanda se encontrou sozinha no quarto que havia sido dela durante 11 meses. Na manhã seguinte, mudaria suas coisas para o quarto principal, oficializando mais uma etapa de sua integração completa na família. Estava dobando suas roupas quando encontrou algo que havia esquecido. O primeiro desenho que Valentina havia feito para ela, meses atrás, quando ainda não falava. Era um desenho simples de 3 figuras de mãos dadas, com um sol grande e amarelo brilhando sobre elas. Na época, Fernanda havia pensado que 2 das figuras eram ela e Valentina, e a terceira era Ricardo. Agora, observando novamente, percebeu que talvez fosse uma representação de algo mais profundo. As 2 mães de Valentina e a própria menina, todas conectadas por um amor que transcendia qualquer barreira temporal ou física. Fernanda,
A voz de Ricardo na porta a tirou de seus pensamentos. Estava arrumando minhas coisas, disse, mostrando o desenho para ele. Ricardo observou o papel com atenção. Quando ela desenhou isso? Há cerca de 8 meses. Eu pensava que éramos nós 3. E não somos? Somos. Mas acho que também somos mais que isso. Somos uma família que foi planejada por uma mulher que nunca conheci, mas que me escolheu para amar sua filha. Ricardo se sentou na cama ao lado dela. Você já pensou que talvez Clarice tenha escolhido você, não apenas porque seria boa para Valentina, mas porque seria boa para mim também? O que quer dizer? Clarice me conhecia melhor que ninguém. Sabia que eu sou teimoso, fechado, que tenho dificuldade para expressar sentimentos. Sabia que depois da perda dela, eu poderia me fechar completamente e privar Valentina de ter uma figura paterna presente. Fernanda não havia pensado nisso. Você acha que ela me escolheu para salvar vocês dois? Acho que ela me escolheu para salvar todos nós, inclusive você. Como assim? Fernanda, você estava trabalhando em escolas temporárias, mudando de cidade em cidade, sem raízes. Sozinha, focada apenas na carreira. Clarice lhe deu não apenas uma família, mas uma missão de vida, uma forma de usar seus talentos para impactar o mundo de forma muito maior do que jamais seria possível trabalhando sozinha. A observação de Ricardo a fez refletir sobre sua vida antes daquela família. Realmente ela havia estado à deriva, competente profissionalmente, mas sem conexões pessoais profundas, sem um propósito maior que transcendesse sua carreira individual. Então todos nós precisávamos uns dos outros, concluiu. E todos nós fomos salvos por uma mulher que teve coragem de planejar nossa felicidade, mesmo sabendo que não estaria presente para vê-la. Fernanda dobrou o desenho cuidadosamente e o colocou em sua bolsa. Seria um dos itens que levaria para o quarto principal, um lembrete constante de como o amor pode transcender qualquer limite, até mesmo o tempo. Ricardo. Sim? Estou nervosa sobre amanhã. Por causa do casamento? Por causa de tudo. Estou prestes a me tornar oficialmente esposa, mãe, herdeira de uma fortuna e administradora de uma fundação. Há 6 meses, eu era apenas uma babá temporária. Ricardo a abraçou. E eu era apenas um viúvo fechado que não sabia como falar com a própria filha. Olhe o que nos tornamos juntos. Uma família. Uma família que vai mudar a vida de muitas outras famílias. Fernanda se aconchegou nos braços dele, sentindo a verdade profunda daquela afirmação. Amanhã seria apenas o começo oficial de uma jornada que havia começado com uma criança traumatizada, sussurrando uma única palavra, e que agora se transformava em algo muito maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Do outro lado da porta, Valentina estava acordada, ouvindo a conversa dos adultos. Não entendia todas as palavras, mas compreendia perfeitamente o tom de amor e esperança. Fechou os olhos e sussurrou uma oração que havia aprendido com vovó Benedita, agradecendo pelas 2 mães que cuidavam dela e pedindo que todas as crianças do mundo tivessem tanta sorte quanto ela. E em algum lugar além da compreensão de qualquer um deles, Clarice sorria. O dia do casamento amanheceu com uma surpresa meteorológica que deixou toda Curitiba em estado de encanto e incredulidade. Flocos de neve começaram a cair durante a madrugada, algo extremamente raro para a região, criando um cenário mágico que parecia saído de um conto de fadas. Quando Fernanda acordou e olhou pela janela, não conseguiu acreditar no que via. Ricardo! Chamou, ainda em sua camisola, correndo para a janela da sala. Você está vendo isso? Ricardo emergiu do banheiro, ainda fazendo a barba, e parou abruptamente quando viu a cidade coberta por um manto branco delicado. Isso é impossível, murmurou. Papai, mamãe Fernanda, está nevando. A voz eufórica de Valentina ecoou pelo corredor, enquanto ela corria para se juntar a eles na janela. Benedita apareceu logo em seguida, já vestida e arrumada para o dia especial. Em 40 anos vivendo no Paraná nunca vi nada igual, disse, aproximando-se da janela com reverência. É um sinal, declarou Valentina com a certeza absoluta que apenas as crianças possuem. Mamãe Clarice está mandando neve para nosso casamento. A observação da menina deixou todos em silêncio.
Havia algo de verdadeiramente mágico naquela coincidência impossível. No dia em que se casavam oficialmente, a natureza oferecia um presente raro e extraordinário. Vamos ter que mudar os planos, disse Ricardo, pensando na cerimônia que havia sido planejada para o jardim do cartório. De jeito nenhum, respondeu Fernanda com determinação. Vamos nos casar na neve. Será ainda mais especial. Às 10 da manhã, a família estava pronta para sair. Fernanda havia escolhido um vestido simples de cor creme, elegante, mas não ostensivo, que combinava perfeitamente com sua personalidade. Valentina usava um vestido rosa claro com uma capa branca, que Benedita havia costurado especialmente para a ocasião. Ricardo, em um terno escuro clássico, não conseguia parar de sorrir desde que havia acordado. "Estão prontos?" perguntou Ricardo, oferecendo o braço para Fernanda. "Estamos", respondeu ela, pegando a mão de Valentina com a sua mão livre. O cartório havia sido decorado com simplicidade elegante. Arranjos de flores do campo e velas brancas que criavam uma atmosfera intimista e acolhedora. Apesar da neve, a pequena cerimônia prosseguiu conforme planejado, com apenas alguns convidados próximos presentes. Dr. Henrique e sua esposa, Dr. Mendes e sua família, além dos pais de Fernanda, que haviam chegado de Ouro Preto na noite anterior. Osvaldo, pai de Fernanda, tocou sua viola antes da cerimônia começar, enchendo o ambiente com melodias mineiras que falavam de amor, família e esperança. Quando tocou Aquarela do Brasil, Valentina começou a cantarolar baixinho, e logo toda a pequena congregação se juntou a ela. "Dearly beloved", começou o juiz, mas parou quando percebeu que a atmosfera pedia algo mais pessoal. "Na verdade, vou falar em português e do coração. Estamos aqui para celebrar não apenas a união de Ricardo e Fernanda, mas a oficialização de uma família que já existe há muito tempo." Ele olhou para Valentina, que estava entre os noivos, segurando um pequeno buquê de flores. Casamento não é apenas sobre duas pessoas que se amam. É sobre criar um lar, construir um futuro juntos e honrar os que vieram antes de nós. Sua voz ganhava emoção conforme falava. E esta família, em particular, está honrando de forma muito especial uma mulher que não pode estar presente hoje, mas cujo amor tornou tudo isso possível. Fernanda sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ao lado dela, Ricardo estava visivelmente emocionado também. "Ricardo Drummond", continuou o juiz, "você aceita Fernanda como sua esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e construir com ela uma família baseada no amor e na honestidade?" "Aceito", respondeu Ricardo, sua voz firme, mas embargada. "E você, Fernanda Nogueira, aceita Ricardo como seu esposo, prometendo ser companheira de vida dele e mãe amorosa de Valentina?" "Aceito", disse Fernanda, olhando nos olhos de Ricardo e depois para Valentina. "E você, Valentina?", disse o juiz, surpreendendo a todos ao incluir a menina na cerimônia. "Aceita a mamãe Fernanda oficialmente como sua mãe e promete ajudá-los a construir uma família feliz?" Valentina irradiou alegria. "Aceito, muito aceito." O momento em que foram declarados oficialmente uma família foi pontuado por um aumento na intensidade da neve lá fora, como se o universo estivesse aplaudindo. Depois da cerimônia, voltaram para a cobertura para uma celebração intimista. Benedita havia preparado um banquete de especialidades mineiras, e a mesa estava decorada com arranjos simples, mas elegantes. O bolo, conforme solicitado por Valentina, era de chocolate com cobertura de brigadeiro, decorado com pequenas rosas de açúcar. "Agora posso fazer um discurso?", perguntou o Dr. Henrique, levantando sua taça de champanhe. "Claro", disse Ricardo. "Conheci esta família durante um dos momentos mais difíceis que podem existir, quando uma criança perde a capacidade de se comunicar com o mundo devido a um trauma profundo." Ele olhou para Valentina, que estava sentada no colo de Fernanda. "E tive o privilégio de acompanhar uma recuperação que considero milagrosa." "Não foi milagre", interrompeu Valentina. "Foi amor." Dr. Henrique sorriu. "Exatamente. Foi amor aplicado com conhecimento, paciência e dedicação. E o resultado não foi apenas a recuperação de uma menina especial, mas a criação de uma família extraordinária." Ele se virou para Fernanda. "Fernanda, em 30 anos de medicina,
Raramente vi alguém combinar competência técnica com amor maternal de forma tão efetiva. O que você fez com Valentina vai ser estudado e replicado para ajudar centenas de outras crianças. E Ricardo, continuou, ver você se transformar de um pai distante e workaholic em um homem presente e amoroso foi uma das mudanças mais bonitas que presenciei. Mas principalmente, disse levantando a taça mais alto, brindo pela prova de que o amor pode superar qualquer tragédia, criar família onde só havia solidão e transformar dor em propósito. Todos brindaram, e por um momento, a sala ficou em silêncio contemplativo, cada um refletindo sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Agora eu posso contar meu segredo? Perguntou Valentina, quebrando o silêncio. Que segredo, meu amor? Perguntou Fernanda. O segredo que mamãe Clarice me contou. A mesa inteira ficou em silêncio. Valentina nunca havia mencionado lembrar-se de conversas com sua mãe falecida. Quando, princesa? Perguntou Ricardo, sua voz cuidadosa. Nos meus sonhos. Ela vem conversar comigo às vezes. Valentina falava com a naturalidade com que descrevia suas brincadeiras. Ela me disse que escolheu mamãe Fernanda porque vocês duas têm o mesmo coração. Fernanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que mais ela disse? Perguntou Ricardo. Que ela não foi embora de verdade, que ela está nas coisas boas que acontecem para nossa família, como a neve hoje. Valentina olhou pela janela onde os flocos continuavam caindo. E ela disse que está orgulhosa porque vocês dois se amaram de verdade, não só porque ela pediu. As lágrimas caíam livremente pelos rostos dos adultos presentes. Havia algo na sinceridade absoluta de Valentina que tornava impossível duvidar de suas palavras. Ela disse mais alguma coisa? Perguntou Fernanda, sua voz mal passando de um sussurro. Disse que agora pode descansar porque sua família está completa e feliz. E que eu tenho que cuidar bem de vocês dois. Ricardo se levantou e abraçou as duas mulheres de sua vida. Bem, então temos ordens diretas sobre como proceder a partir de agora. Quais ordens? Perguntou Valentina, séria. Ser felizes, cuidar uns dos outros e usar o amor que recebemos para ajudar outras pessoas. Isso é fácil, declarou Valentina. Nós já fazemos isso. O resto da tarde passou em uma atmosfera de alegria tranquila. Os convidados se despediram gradualmente, deixando a nova família oficial para aproveitarem seus primeiros momentos juntos. A neve continuava caindo, criando um mundo silencioso e mágico do lado de fora. Naquela noite, depois que Valentina dormiu, Fernanda e Ricardo se encontraram na varanda coberta, observando a cidade transformada pela neve rara. Você acredita no que Valentina disse sobre os sonhos com Clarice? Perguntou Fernanda. Acredito que crianças têm uma conexão com coisas que os adultos perderam a capacidade de perceber, respondeu Ricardo. E acredito que o amor é uma força muito mais poderosa do que entendemos. Também acredito nisso. Eles ficaram em silêncio por um tempo, absorvendo a magnitude das mudanças em suas vidas. Fernanda? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por aceitar uma família quebrada e ajudar a consertá-la. Por transformar uma casa em um lar. Por amar minha filha como se fosse sua desde o primeiro dia. Ele a beijou suavemente. Por me ensinar que é possível honrar o passado e construir o futuro ao mesmo tempo. Ricardo, essa família me salvou tanto quanto eu a salvei. Antes de vocês, eu estava apenas existindo. Agora estou vivendo de verdade. E agora? Agora vamos fazer o que Clarice sempre soube que faríamos. Vamos usar este amor, esta segunda chance, esta família extraordinária para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Começando pelas escolas? Começando pelas escolas. E o Centro Cultural na Fazenda. E a expansão da Fundação Clarice. Fernanda sorriu. Temos muito trabalho pela frente. Temos uma vida inteira pela frente. Conforme a noite avançava e a neve continuava caindo, cobriu Curitiba com um manto de tranquilidade rara. Fernanda sabia que haviam chegado ao fim de uma jornada e ao início de outra muito maior. O que havia começado como um emprego temporário cuidando de uma criança traumatizada havia se transformado em uma missão de vida que tocaria milhares de outras vidas. E em algum lugar além da compreensão humana, Clarice observava sua família dormir em paz.
sabendo que suas orações haviam sido respondidas de forma mais bela do que jamais ousara sonhar. A neve continuou caindo até o amanhecer, deixando Curitiba coberta de branco, em uma das raras vezes na história da cidade. Os meteorologistas não conseguiriam explicar completamente o fenômeno, mas para a família Drummond Nogueira, a explicação era simples. Era um presente de uma mãe que continuava cuidando dos seus, mesmo de longe. E quando Valentina acordou na manhã seguinte e viu o mundo transformado pela neve, ela sorriu e sussurrou: "Obrigada, mamãe Clarice." Foi a festa de casamento mais bonita do mundo. 6 meses depois do casamento, a vida da família Drummond Nogueira havia se estabelecido em uma rotina rica e significativa, que combinava responsabilidades familiares com a missão maior que haviam abraçado juntos. A primeira escola especializada em trauma infantil já estava funcionando em Curitiba, atendendo 25 crianças, cujas histórias ecoavam de diferentes formas a jornada de Valentina. Fernanda caminhava pelos corredores da escola naquela manhã de julho, observando as salas de aula, onde terapeutas, educadores e voluntários trabalhavam com crianças que haviam encontrado refúgio naquele espaço seguro e amoroso. Em uma das salas, um menino de 6 anos que não falava há 2 anos estava tentando formar suas primeiras palavras novamente. Em outra, uma menina estava pintando um quadro que representava sua nova família adotiva. "Como está se sentindo?" perguntou o doutor. Henrique, que havia se juntado ao conselho da fundação e visitava a escola regularmente. "Overwhelmed", respondeu Fernanda, usando uma palavra em inglês para a qual não encontrava a tradução adequada. "No melhor sentido possível. O modelo que vocês desenvolveram aqui está chamando a atenção nacional. Recebi 3 ligações essa semana de secretários de educação interessados em replicar o projeto. E vamos. A segunda escola está quase pronta em Belo Horizonte, a terceira será em Recife. E a fazenda em São João del Rei. Inauguramos o Centro Cultural no mês que vem. Ricardo está finalizando os últimos detalhes." Dr. Henrique sorriu. Clarice estaria orgulhosa. "Espero que sim." Fernanda se despediu do médico e dirigiu para casa, onde a aguardava uma tarde especial. Era o dia em que Valentina, agora com 5 anos e completamente recuperada, faria sua primeira apresentação em público sobre sua experiência. Uma apresentação simples, adaptada para sua idade, mas que seria transmitida para educadores de todo o país como parte de um seminário sobre trauma infantil. "Mamãe Fernanda." Valentina correu para abraçá-la assim que chegou em casa. "Papai disse que hoje vou ajudar outras crianças contando minha história." "Isso mesmo, meu amor. Você tem certeza de que se sente confortável fazendo isso?" "Tenho. Quero que outras crianças saibam que podem ficar bem de novo." Ricardo emergiu do escritório carregando algumas anotações. "As câmeras já estão configuradas na sala. O seminário começa em 2 horas. E ela está pronta?" "Nasceu pronta", disse ele alisando os cabelos da filha. "Sua filha é uma oradora natural." "Nossa filha", corrigiu Fernanda automaticamente. Mesmo depois de meses, ainda se emocionava quando lembrava que Valentina era oficialmente sua filha também agora. Às 2 da tarde, educadores e terapeutas de várias partes do Brasil estavam conectados online para assistir ao seminário. Fernanda havia preparado uma apresentação técnica sobre metodologia, mas a verdadeira estrela do evento seria Valentina. "Olá", disse Valentina para a câmera, sentada entre Ricardo e Fernanda no sofá da sala. "Meu nome é Valentina, e eu vou contar para vocês como parei de falar e como voltei a falar." Sua naturalidade diante da câmera surpreendeu até mesmo seus pais. "Eu parei de falar quando minha primeira mamãe, a mamãe Clarice, teve que ir para o céu. Fiquei muito triste e com medo, então decidi que era melhor não falar mais." Ela pausou, olhando para Fernanda como haviam combinado. "Mas então minha segunda mamãe, a mamãe Fernanda, veio cuidar de mim. No comecinho eu não queria falar com ela também, mas ela sabia coisas mágicas." "Que coisas mágicas?" perguntou Ricardo, seguindo o roteiro que haviam ensaiado. "Ela sabia fazer brigadeiro igual ao da minha vovó. Sabia cantar músicas que me faziam lembrar de coisas boas. E, principalmente," Valentina sorriu, "ela sabia esperar." "Esperar?"
Esperar até eu estar pronta para falar de novo. Ela nunca ficou brava quando eu não respondia. Só ficava lá cantando e fazendo brigadeiro e me dando abraços até eu me sentir segura. A simplicidade com que Valentina descrevia sua jornada estava tocando profundamente a audiência. Fernanda podia ver no chat do seminário comentários emocionados de educadores que reconheciam suas próprias experiências nas palavras da menina. "E quando você decidiu falar de novo?" perguntou Fernanda. "Quando percebi que vocês dois se amavam e que íamos ser uma família para sempre." Aí eu falei mamãe para a mamãe Fernanda, porque ela já era minha mãe no coração há muito tempo. "O que você quer dizer para outras crianças que passaram por coisas difíceis como você?" Valentina ficou séria por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. "Quero dizer que está tudo bem ficar triste, está tudo bem ter medo, está tudo bem não querer falar às vezes." Ela pausou. "Mas também quero dizer que sempre tem alguém esperando para te amar quando você estiver pronto. Às vezes é a mamãe que você conhece, às vezes é uma mamãe nova que chega na sua vida, mas sempre tem alguém." A apresentação de Valentina durou apenas 15 minutos, mas o impacto foi imenso. Durante a sessão de perguntas e respostas que se seguiu, educadores de todo o país compartilharam suas próprias experiências e fizeram perguntas técnicas para Fernanda sobre metodologia. "A pergunta mais importante", disse um educador de Salvador, "é como replicar o que vocês fizeram com outras famílias. Como ensinar outros adultos a ter a paciência e o amor que vocês demonstraram?" Era uma pergunta que Fernanda havia refletido muito nos últimos meses. "Primeiro, é importante entender que não há fórmula mágica", respondeu. "Cada criança traumatizada tem necessidades específicas, mas há alguns princípios universais." "Quais?" "Consistência. Estar presente todos os dias, mesmo quando não há progresso visível. Paciência genuína, não apenas técnica, e, principalmente, acreditar no potencial de recuperação da criança, mesmo quando ela mesma perdeu essa esperança." E o papel da família? Fundamental. Trauma infantil não se cura apenas na terapia. Se cura em casa, na cozinha, nas brincadeiras, nos pequenos momentos de conexão cotidiana. Fernanda olhou para Valentina, que estava ouvindo atentamente. A terapia oferece ferramentas, mas é o amor consistente que oferece cura. Depois do seminário, enquanto Valentina brincava no seu quarto, Fernanda e Ricardo se encontraram na cozinha para conversar sobre os desenvolvimentos dos últimos meses. "Os números da primeira escola são impressionantes", disse Ricardo, mostrando relatórios no tablet. 80% das crianças mostraram melhora significativa nos primeiros 6 meses. E as famílias? As famílias talvez tenham sido mais beneficiadas que as próprias crianças. O programa de suporte familiar está funcionando melhor do que esperávamos. O programa de suporte familiar havia sido ideia de Fernanda. Ela havia percebido que muitas das crianças atendidas vinham de lares onde os próprios adultos estavam traumatizados e precisavam de apoio para conseguir oferecer a estabilidade necessária para a recuperação infantil. E a expansão para outros estados. 3 escolas confirmadas para o próximo ano, 2 em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul. E há interesse do Ministério da Educação em transformar nosso modelo em política pública nacional. Fernanda parou de cortar legumes para o jantar e olhou para ele. Política pública nacional? O que começou como nossa forma de honrar Clarice e ajudar crianças como Valentina pode se transformar em um programa que alcance milhares de famílias em todo o país. A magnitude daquele potencial impacto a deixou momentaneamente sem palavras. Em menos de 2 anos, havia passado de babá temporária a coordenadora nacional de um programa inovador de recuperação de trauma infantil. "Assusta um pouco", admitiu. "Por quê? Tanta responsabilidade, tantas famílias dependendo de decisões que eu ajudo a tomar." Ricardo se aproximou e a abraçou por trás enquanto ela voltava a cortar os legumes. "Fernanda, você já provou que consegue lidar com responsabilidades grandes. Salvou nossa filha. Salvou nossa família. Criou uma metodologia que está revolucionando o tratamento de trauma infantil." Ele beijou seu pescoço levemente. "E mais importante, fez tudo isso com amor, humildade e competência.
Não fiz sozinha. Claro que não. Mas foi você quem liderou. Foi você quem teve a visão de como transformar nossa experiência pessoal em algo maior. Naquela noite, depois que Valentina dormiu, Fernanda se encontrou sozinha no escritório que agora dividia com Ricardo. Estava revisando propostas para a quarta escola quando encontrou uma carta que havia chegado naquela manhã, mas que ainda não havia tido tempo de abrir. O envelope tinha o timbre de um escritório de advocacia em Belo Horizonte. E por um momento, ela temeu que fosse alguma complicação legal relacionada à herança. Mas quando abriu, descobriu algo completamente diferente. Era uma carta de uma mulher chamada Helena, de Montes Claros, que havia assistido ao seminário da tarde e queria compartilhar sua história. Cara Fernanda, sou mãe de uma menina de 6 anos que parou de falar depois que presenciou um acidente de carro há 8 meses. Tenho levado ela a terapeutas em Belo Horizonte, mas nada parecia funcionar até hoje. Quando assisti vocês conversando com Valentina, especialmente quando ela disse que sempre tem alguém esperando para te amar quando você estiver pronto, minha filha, que estava assistindo comigo, sussurrou: "É verdade, mamãe." Foram as primeiras palavras dela em 8 meses. Quero agradecer por compartilharem sua experiência e dar esperança para mães como eu. Mas principalmente quero contar que sua filha, mesmo sendo tão pequena, já está ajudando outras crianças a encontrarem sua voz novamente. Não sei se vocês têm noção do presente que deram ao mundo ao criarem essa família e dividirem essa história conosco. Sei que começaram isso para honrar a memória da primeira mãe de Valentina, mas o que criaram vai muito além disso. Criaram esperança, com gratidão eterna, Helena. Fernanda sentiu lágrimas brotarem em seus olhos conforme lia. Rapidamente procurou no tablet pelo seminário da tarde. Encontrou o contato de Helena nos registros de participantes e ligou para ela. "Helena, aqui é Fernanda. Recebi sua carta." "Fernanda, não posso acreditar que você ligou. Como está sua filha agora?" "Falando. Não muito ainda, mas falando. Depois do seminário, ela me pediu para fazer brigadeiro junto com ela, e enquanto fazíamos, ela começou a contar sobre o acidente. Helena, isso é maravilhoso. É um milagre. E queria que soubesse que vocês criaram esse milagre hoje à distância, através de uma tela de computador." Quando desligou, Fernanda ficou sentada no escritório por um longo tempo, absorvendo a magnitude do que havia acontecido. Uma criança em Montes Claros havia encontrado sua voz novamente, porque Valentina teve coragem de compartilhar sua história. Ricardo a encontrou ali 1 hora depois, ainda processando a ligação. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, preocupado com sua expressão. Fernanda contou sobre a carta e a ligação. Quando terminou, ambos estavam emocionados. "Você percebe o que isso significa?" disse Ricardo. "O quê?" "Que nossa família se tornou exatamente o que Clarice sonhava que se tornássemos. Não apenas uma família feliz, mas uma família que multiplica a felicidade." E Valentina? Valentina se tornou exatamente o que toda mãe sonha que sua filha se torne. Uma pessoa que usa suas próprias experiências difíceis para ajudar outras pessoas. Fernanda se levantou e caminhou até a janela. A cidade estava tranquila, iluminada por luzes que se espalhavam até o horizonte. Em algum lugar lá embaixo, outras famílias estavam enfrentando suas próprias jornadas difíceis, lidando com seus próprios traumas, procurando suas próprias formas de cura. "Ricardo, sim? Acho que finalmente entendo por que Clarice me escolheu. Por quê? Não foi apenas porque eu seria boa para Valentina ou para você. Foi porque ela sabia que nossa família se tornaria um exemplo de que é possível reconstruir depois da perda. E se tornou. E agora temos a responsabilidade de continuar sendo esse exemplo. Para sempre." Fernanda voltou para junto dele e se abraçaram na quietude do escritório. Do lado de fora, a cidade dormia. No andar de cima, Valentina sonhava com outras crianças que ainda encontrariam suas vozes. E em algum lugar além da compreensão humana, Clarice sorria, sabendo que sua maior obra não havia sido sua carreira como advogada ou seus esforços para combater a injustiça. Sua maior obra havia sido escolher Fernanda Nogueira para cuidar de sua família. E através dessa escolha, criar uma onda de cura que se espalharia por todo o país,
tocando milhares de vidas e provando que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo para transformar dor em propósito. 2 anos depois do seminário que mudara a vida de Helena e sua filha em Montes Claros, Fernanda estava em pé, no palco principal do Centro Cultural da Fazenda Histórica, em São João del Rei, observando uma audiência de mais de 500 educadores, terapeutas, políticos e famílias que haviam viajado de todos os cantos do Brasil para participar do primeiro Encontro Nacional de Recuperação de Trauma Infantil. Era dezembro novamente, véspera de Natal. E havia algo poeticamente perfeito no fato de estarem inaugurando oficialmente o Centro Cultural, exatamente 3 anos depois do dia em que Valentina havia pronunciado sua primeira palavra. A menina, agora com 7 anos, estava sentada na primeira fila ao lado de Ricardo, Benedita e Osvaldo, que haviam se mudado permanentemente para Curitiba para estar perto da família expandida. "Bem-vindos", começou Fernanda, sua voz ecoando pelo auditório moderno que havia sido construído onde antes funcionava o celeiro da antiga fazenda, ao lugar onde há mais de um século minha bisavó Isadora Nogueira oferecia refúgio e esperança para pessoas que buscavam liberdade. A plateia estava em silêncio respeitoso, muitos já conhecendo a história extraordinária da família Drummond Nogueira através da cobertura nacional que seu trabalho havia recebido nos últimos anos. Hoje, esta terra continua oferecendo refúgio e esperança, mas para um tipo diferente de jornada em direção à liberdade. A liberdade do trauma, a liberdade do medo, a liberdade do silêncio que aprisiona tantas crianças. Ela pausou, observando rostos atentos na audiência. Reconheceu Helena, que havia se tornado uma das coordenadoras regionais do programa em Minas Gerais. Viu o Dr. Henrique, agora diretor científico nacional da Fundação Clarice. Identificou dezenas de outros educadores que haviam implementado a metodologia desenvolvida pela Fundação em suas próprias comunidades. Nos últimos 3 anos, 22 escolas especializadas foram abertas em 15 estados brasileiros. Mais de 3.000 crianças receberam atendimento integral. Mais de 2.000 famílias foram capacitadas para oferecer suporte adequado. E mais importante, sua voz ganhou emoção. Centenas de crianças que haviam perdido suas vozes as encontraram novamente. A plateia aplaudiu, mas Fernanda levantou a mão gentilmente, indicando que ainda tinha algo importante a dizer. Mas hoje, não estamos aqui apenas para celebrar números, por mais impressionantes que sejam. Estamos aqui para honrar 2 mulheres extraordinárias que tornaram tudo isso possível. Um telão gigante se acendeu atrás dela, mostrando 2 fotografias lado a lado. Uma de Isadora Nogueira, restaurada dos arquivos familiares, mostrando uma mulher de olhar determinado em roupas do final do século XIX. A outra era de Clarice, sorrindo em uma foto tirada com Valentina bebê. Isadora Nogueira perdeu tudo o que possuía, porque teve coragem de ajudar pessoas escravizadas a encontrar liberdade. Clarice Drummond perdeu a vida porque teve coragem de lutar contra a corrupção e proteger sua família. Fernanda parou para controlar a emoção que sempre surgia quando falava sobre essas 2 mulheres. Hoje anunciamos oficialmente que este centro cultural será renomeado como Centro Cultural Isadora Clarice, honrando 2 gerações de mulheres que provaram que a coragem e o amor são as forças mais poderosas para transformar o mundo. A plateia se levantou em uma ovação prolongada. Ricardo limpou lágrimas dos olhos, e Valentina aplaudia com a seriedade que dedicava a todos os momentos importantes. Quando a audiência se aquietou, Fernanda continuou. Mas há algo mais que queremos compartilhar com vocês hoje. Uma descoberta que fizemos há apenas uma semana e que demonstra como a história tem formas misteriosas de conectar pessoas através do tempo. Ela acenou para Dr. Mendes, que subiu ao palco carregando uma caixa antiga de madeira. Durante a restauração da casa principal da fazenda, encontramos esta caixa escondida atrás de uma parede falsa no que costumava ser o quarto de Isadora. Dr. Mendes abriu a caixa, revelando documentos, fotografias e objetos pessoais preservados por mais de um século. Entre os itens encontramos isto. Ele retirou um diário encadernado em couro, suas páginas amareladas, mas ainda legíveis. O diário de Isadora Nogueira
cobrindo os anos de 1885 a 1889, período em que ela e o marido usavam esta fazenda como parte da rede clandestina de apoio a pessoas escravizadas. Fernanda pegou o diário com mãos reverentes. Com a permissão da família, vou ler algumas passagens que considero particularmente relevantes para nosso trabalho hoje. Ela abriu o diário em uma página marcada. 15 de maio de 1888. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea hoje. Oficialmente, a escravidão acabou no Brasil. Mas sabemos que a verdadeira liberdade ainda precisará ser conquistada, pessoa por pessoa, família por família. Nossa missão continua, agora ajudando as pessoas a se adaptarem à liberdade legal e encontrarem formas de sustentar suas famílias com dignidade. Murmúrios de emoção percorreram a audiência. Mas é esta passagem, escrita 3 meses depois, que mais me tocou, continuou Fernanda. 20 de agosto de 1888. Hoje, uma mulher jovem chegou à fazenda carregando uma criança de aproximadamente 4 anos, que não falava há meses, traumatizada pelas violências que presenciou durante a escravidão. Passei o dia inteiro tentando diferentes abordagens para conectar-me com a menina. Finalmente, quando comecei a cozinhar pão de açúcar na cozinha, ela se aproximou pela primeira vez. O aroma doce parecia despertar memórias mais felizes. Aprendi hoje que às vezes a cura vem através dos sentidos, um cheiro familiar, uma melodia conhecida, o calor de um abraço paciente. O silêncio na audiência era profundo. Fernanda sentiu arrepios percorrendo sua espinha ao ler palavras escritas há mais de um século que descreviam exatamente a metodologia que havia desenvolvido intuitivamente com Valentina. E esta passagem final, disse ela, sua voz quase um sussurro. 10 de setembro de 1888. A menina falou hoje. Sua primeira palavra foi mãe, dirigida à mulher que a trouxe aqui. Não sua mãe biológica, que se perdeu durante a fuga da fazenda onde eram escravizadas, mas a mulher que escolheu cuidar dela com amor maternal genuíno. Aprendi algo fundamental. Família não é apenas sangue. Família é escolha, dedicação, amor incondicional. Que às vezes as famílias mais fortes são aquelas formadas pela necessidade e fortalecidas pelo amor. As lágrimas caíam livremente pelo rosto de Fernanda quando terminou de ler. A audiência estava visivelmente emocionada, muitos também chorando. Queridos amigos, disse Fernanda, fechando o diário cuidadosamente, descobrimos que nossa metodologia não foi uma inovação moderna, foi um redescobrir de sabedoria antiga. Há mais de um século, nesta mesma terra, minha bisavó já praticava os princípios fundamentais que aplicamos hoje: paciência infinita, amor incondicional e a convicção de que toda criança tem potencial para a cura. Ricardo se levantou e subiu ao palco para se juntar à esposa. Valentina o seguiu como haviam combinado. Família, disse Ricardo dirigindo-se à audiência como se fossem todos parentes próximos, porque é isso que todos vocês se tornaram para nós, uma grande família dedicada ao bem-estar de nossas crianças. Há 3 anos, eu era um pai fracassado, incapaz de ajudar minha própria filha. Hoje, graças ao amor e sabedoria de Fernanda e ao apoio de todos vocês, somos uma família que conseguiu transformar nossa tragédia pessoal em esperança para milhares de outras famílias. Valentina se aproximou do microfone, agora alta o suficiente para alcançá-lo sem ajuda. Quero falar também, anunciou com a confiança natural que havia desenvolvido ao longo dos anos. Quando eu era pequena e tinha parado de falar, começou sua voz clara ecoando pelo auditório. Eu achava que nunca mais seria feliz. Achava que o mundo era um lugar muito triste e perigoso. A atenção da audiência estava completamente focada nela. Mas a mamãe Fernanda me ensinou que tristeza e felicidade podem existir ao mesmo tempo. Que posso ficar triste pela mamãe Clarice ter ido para o céu, mas também feliz por ter 2 mães que me amam. Ela pausou, organizando os pensamentos com a seriedade que dedicava a questões importantes. Agora eu sei que quando coisas ruins acontecem, não significa que nunca mais vão acontecer coisas boas. Significa que as coisas boas vão ser ainda mais especiais quando chegarem.
A sabedoria simples, mas profunda de Valentina estava tocando corações em toda a audiência. Por isso quero dizer para todas as crianças que estão aqui e para todas que vão ver este vídeo depois: não desistam de falar, não desistam de sonhar, não desistam de acreditar que alguém vai te amar do jeito que você é. Ela olhou diretamente para a câmera que estava transmitindo o evento ao vivo pela internet. E para os adultos quero dizer: acreditem nas crianças. Mesmo quando elas estão muito tristes para falar, elas estão sempre ouvindo, sempre aprendendo, sempre esperando para confiar de novo. A ovação que se seguiu durou 5 minutos inteiros. Quando finalmente cessou, Fernanda retomou o microfone. Antes de encerrarmos, quero fazer um anúncio que representa o futuro do nosso trabalho. O telão atrás dela mudou, mostrando o mapa do Brasil com pontos luminosos marcando as cidades onde havia escolas especializadas em funcionamento. O Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, aprovou oficialmente a incorporação da nossa metodologia ao Sistema Público de Ensino Nacional. A partir de março do próximo ano, toda escola pública brasileira terá acesso aos protocolos, materiais didáticos e treinamento necessários para identificar e atender crianças traumatizadas. A audiência explodiu em aplausos novamente. Isso significa, continuou Fernanda quando conseguiu falar novamente, que o que começou como uma família tentando curar uma criança se tornou política pública nacional. Milhões de crianças brasileiras terão acesso ao suporte que merecem. Mas mais importante, acrescentou Ricardo, isso prova que pequenos atos de amor, quando multiplicados através de pessoas dedicadas, podem literalmente mudar uma nação. Conforme o evento chegava ao fim, famílias se aproximavam para compartilhar suas próprias histórias de recuperação. Educadores discutiam implementações regionais. Crianças que haviam passado pelo programa corriam e brincavam nos jardins restaurados da fazenda histórica. Ao entardecer, quando os últimos participantes se despediam, a família Drummond Nogueira se encontrou sozinha no jardim principal da fazenda, observando o pôr do sol sobre as montanhas de Minas Gerais. Vocês percebem, disse Benedita, observando Valentina brincar com outras crianças que haviam participado do evento, que nossa neta se tornou a embaixadora mais poderosa que já vi para a causa de crianças traumatizadas? Ela tem um dom natural para tocar corações, concordou Osvaldo, afinando sua viola para uma música de fim de tarde. É o dom de quem passou pelo escuro e escolheu acender luzes para outros, observou Ricardo. Fernanda estava quieta, absorvendo a magnitude do que haviam construído juntos. Do outro lado do jardim, conseguia ver o monumento que haviam erguido em memória de Clarice, uma escultura simples, mas elegante, de uma mulher com os braços abertos, como se estivesse abraçando todas as crianças que brincavam ao seu redor. Em que está pensando? Perguntou Ricardo, notando sua expressão contemplativa. Estou pensando que Clarice conseguiu tudo o que queria, respondeu Fernanda. Valentina está feliz e segura. Você encontrou amor novamente. A injustiça foi exposta e corrigida, e tudo isso se multiplicou de forma que nem ela poderia ter imaginado. E você? O que conseguiu? Consegui uma família, consegui um propósito, consegui a prova de que o amor é realmente a força mais poderosa do universo para transformar dor em cura. Naquele momento, Valentina correu até eles, segurando uma pequena flor silvestre que havia encontrado. Para você, mamãe Fernanda, disse oferecendo a flor, porque você me ensinou que coisas pequenas podem ser as mais especiais. Fernanda aceitou a flor e abraçou a filha, sentindo o círculo perfeito que suas vidas haviam se tornado. Uma babá temporária havia se tornado mãe. Um empresário fechado havia se tornado um pai presente e um defensor de crianças vulneráveis. Uma menina traumatizada havia se tornado uma voz de esperança para milhares. Sabe de uma coisa? Disse Valentina, aninhada nos braços de Fernanda. O que, meu amor? Acho que a mamãe Clarice está orgulhosa de nós. Tenho certeza absoluta disso. Como você sabe? Fernanda olhou ao redor, para o centro cultural que educaria futuras gerações, para a família amorosa que haviam construído, para as crianças brincando felizes nos jardins onde uma vez sua bisavó oferecera refúgio a pessoas em busca de liberdade.
Porque olhe ao nosso redor, Valentina. Tudo isso existe porque uma mãe teve coragem de planejar o futuro feliz de sua filha, mesmo sabendo que não estaria presente para vê-lo. E porque uma criança corajosa teve fé suficiente para chamar de mamãe uma estranha que ofereceu amor incondicional. Osvaldo começou a tocar Aquarela do Brasil na viola, e gradualmente toda a família se juntou na canção que havia conectado Fernanda e Valentina desde o primeiro dia. Conforme a música fluía pela fazenda restaurada e as primeiras estrelas apareciam no céu de Minas Gerais, 3 gerações da família cantavam juntas a canção que celebra a beleza e a esperança do Brasil. Era um momento perfeito, construído sobre fundações de tragédia, mas transformado pelo amor em algo maior e mais belo do que qualquer um deles poderia ter imaginado sozinho. E em algum lugar além da compreensão humana, 2 mulheres extraordinárias, uma do século XIX e outra do século XXI, sorriam, sabendo que seus sacrifícios haviam criado exatamente o tipo de família e legado que esperavam deixar para o mundo. O amor havia prevalecido, a justiça havia sido restaurada, e uma nova geração de crianças cresceria sabendo que sempre há esperança, sempre há cura, e sempre há alguém esperando para amá-las quando estiverem prontas para confiar novamente. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Fernanda, Ricardo e Valentina tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta jornada extraordinária de uma babá que se tornou mãe, de um empresário que redescobriu a paternidade e de uma menina corajosa que encontrou sua voz novamente, nos lembra que o amor verdadeiro pode superar qualquer tragédia e transformar dor em propósito. Se esta narrativa ressoou com vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like para que possamos continuar trazendo histórias que celebram o poder da família, do perdão e do amor incondicional. Nos comentários, compartilhem suas próprias experiências sobre momentos que transformaram suas famílias. Cada história importa e pode inspirar outros que estão passando por desafios similares. Todos os dias, trazemos narrativas que exploram a complexidade e a beleza das relações humanas, provando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre há esperança para um novo começo. Não percam nossos próximos conteúdos e lembrem-se, tal como Clarice ensinou através de sua escolha corajosa, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para criar milagres na vida real. Até a próxima história. E que suas próprias jornadas sejam abençoadas com o mesmo amor transformador que uniu esta família extraordinária.